Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui agora para mais uma resolução da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, aqui em nosso canal TPF, que é o Tenho Prova de Física. Eu estarei deixando o link do vídeo, como também o link do nosso outro canal, que é o TPM, Tenho Prova de Matemática, aí abaixo do vídeo na descrição. E caso você tenha interesse em ser avisado das próximas resoluções, inscreva-se no canal e ative as notificações. Também, caso você goste do vídeo, caso você goste da resolução, dê aquele like aí, aquele joinha, ou deixe um comentário, uma sugestão, uma crítica, ou seja lá o que você achar necessário. Beleza, então vamos aqui para a nossa questão, que é de 2020.1, prova da segunda fase. Vejamos então. O olho humano pode ser interpretado como um conjunto de lentes, cujo objetivo é projetar a imagem na retina, que irá transformar a informação luminosa em informação elétrica a ser decodificada pelo cérebro. O feixe luminoso atravessa as partes internas do olho e cada parte tem características próprias de composição que irão lhe conferir diferentes índices de refração. Admita que os valores médios dos índices de refração do cristalino N1 e do humor vítreo N2 são respectivamente iguais a raiz de 6 sobre 2 e raiz de 3, e que a profundidade média dessas partes vale 0,40 centímetros e 2,40 centímetros, respectivamente. Considerando um sistema de lentes planas e paralelas, com propriedades equivalentes ao do cristalino e do humor vítreo, cuja disposição está representada na figura, e que um raio de luz viajando em um meio de índice de refração N0 igual a 1 incide fazendo um ângulo de 60 graus com a reta normal à interface, determine quantos centímetros abaixo da linha tracejada o feixe irá atingir o anteparo à direita da figura. Adote raiz de 3 igual a 1,7. Tudo tranquilo? Vamos fazer aqui uma explanação rápida aqui da situação proposta pela questão na figura e na sequência veremos em detalhe todos os elementos dessa refração, na verdade dessa dupla refração que irá ocorrer aqui neste caso, tudo bem? Então, olha só, a figura aqui nas duas partes mais destacadas em azul representa justamente, simula o ambiente do olho humano, sendo que essa parte aqui à esquerda de um azul mais claro tem índice de refração N1, chamemos então essa região de meio 1, e à direita temos aqui uma outra parte simulando o olho humano, que seria o humor vítreo de índice de refração N2, vamos chamar então essa região aqui de meio 2. Tudo bem então? A região aqui à esquerda é uma região de índice de refração N0, vamos então chamar aqui de meio 0, ou seja, apenas para facilitar a resolução da nossa questão. Tudo bem então? Essas duas partes aqui internas do olho, simulando a parte interna do olho, tem profundidade de 0,40 e 2,40. Vamos deixar, portanto, destacado isso aqui na questão. Beleza, então? Quanto aos índices de refração dos meios 0, N0, do meio 1, N1, e do meio 2, N2, vejamos aqui os seus valores. N0 é igual a 1, N1 é igual a raiz de 6 sobre 2 e N2 é igual a raiz de 3. Se você fizer as continhas aí, você verá que N0 é menor do que N1 e que é menor do que N2. Ou seja, 1 é menor do que raiz de 6 sobre 2 e raiz de 6 sobre 2 é igual a raiz de 3. Isso quer dizer que o feixe luminoso, que incidirá aqui do meio 0 para o meio 1, fazendo um ângulo de 60 graus com a reta normal, sempre irá passar de um meio menos para um meio mais refringente. E quando um feixe luminoso passa de um meio menos para um meio mais refringente, ele sofre um desvio se aproximando da reta normal à superfície de separação. Portanto, na passagem aqui do meio 0 para o meio 1, ou seja, de N0 para N1, sofrerá aqui um primeiro desvio se aproximando aqui da reta normal a essas duas, da reta normal à superfície de separação, que é esta linha tracejada, e na sequência, passando do meio 1 para o meio 2, sofrerá uma segunda refração, também se aproximando da reta normal aqui à superfície de separação, que é esta outra linha tracejada aqui. Lembrando que N0 é menor do que N1 e que é menor do que N2. Na sequência, então, no final, nós temos que calcular todo esse desvio aqui, não é um desvio angular, é um desvio linear, que nós vamos calcular aqui a partir da linha tracejada, que é a primeira reta normal. Então, vai ser o desvio justamente dessa linha tracejada até este ponto aqui no anteparo, onde a luz finalmente irá incidir. Tudo bem, então?
vamos então aqui agora começar a nossa resolução. A nossa figura está aí em destaque, e aqui nós vamos então ver todos os elementos dessas duas refrações que irão ocorrer. Aqui no meio zero, de índice N0, temos, portanto, aqui o ângulo de incidência, vamos chamar, portanto, esse ângulo de θ0, que é o ângulo de incidência no meio zero de índice N0, tudo bem? Sempre é bom lembrar que os ângulos de incidência e refração sempre são em relação aqui à reta normal e não em relação à superfície. A reta normal aqui, que é a linha tracejada fornecida pela figura, eu vou chamar aqui de normal N01, já que é a reta normal, a superfície de separação dos meios 0 e 1. Tudo bem, então? Legal. Vamos, então, revisar aqui a passagem do feixe luminoso, que é sempre de um índice menor, N0, para o índice maior, N1, e para o índice maior ainda, N2, ou seja, a luz passará de um meio menos para o meio mais refringente. Bacana, então? Vamos, então, aqui rever aquela nossa primeira refração que nós vimos aí anteriormente, só que agora vendo os elementos dessa refração, dessa primeira refração que vai ocorrer. Bom, temos aqui, então, o primeiro desvio ocorrido, fornecendo aqui para a gente um ângulo que eu estou chamando de θ1, referente ao meio 1, e esse ângulo daqui, na verdade, é o ângulo de refração. Tudo bem, então? Veja que pelo paralelismo aqui dessa linha tracejada, que é a reta normal aos meios 0, 1, e aqui a normal N1, 2, sabendo que essas duas retas aqui são paralelas, então aqui temos também o ângulo θ1, já que são ângulos alternos e ternos. Beleza, então? Sendo que θ1 aqui é um ângulo de refração, já θ1 aqui embaixo será o ângulo de incidência para a segunda refração. É a incidência aqui do raio luminoso que foi desviado aqui na primeira refração. Tudo tranquilo? Beleza. Então, ao passar agora do meio 1 para o meio 2, vamos ter aqui novamente uma segunda refração, com novamente o raio se aproximando aqui da reta normal, agora a normal N1, 2, que separa normal a superfície de separação dos meios 1 e 2. Portanto, temos aqui agora nessa nova refração o ângulo θ2, que é um ângulo de refração. Tudo tranquilo? Beleza? Vamos lá então. E agora o que é que a questão pede que nós calculemos? Todo esse desvio aqui que nós já falamos anteriormente, que é o desvio linear, desde a reta normal, a primeira normal, que é a linha tracejada aqui em vermelho, até esse ponto de incidência aqui no anteparo. Beleza, então? Vamos separar aqui esse desvio em duas partes. Eu vou chamar aqui esse primeiro desvio aqui de A, que também aqui tem a mesma medida e que vai ser o cateto desse triângulo aqui, com o qual nós vamos trabalhar em nossos cálculos. A outra parte desse desvio vou chamar de B, e que vai ser o cateto desse triângulo daqui, que também vamos trabalhar nos cálculos para achar o desvio total, que vai ser A mais B. Tudo tranquilo? Beleza? Vamos então aqui para o nosso primeira refração, que é do meio N0 para o meio N1. Vamos ver aqui os cálculos dele, mas antes vamos revisar aqui uma parte da lei de Snell, que diz que o seno do ângulo de incidência, ou seja, do meio de incidência, sobre o seno do ângulo de refração é igual ao índice de refração absoluto, é o índice absoluto do meio de refração, dividido pelo índice absoluto do meio de incidência. Tudo bem, então? O ângulo o meio de incidência é o meio do qual o feixe luminoso partiu, e o meio de refração é para onde o raio luminoso passou, ou seja, para onde ele se refratou. Então, você pode interpretar essa expressão da seguinte forma: o seno do ângulo do meio de origem, que é o meio de incidência, é dividido pelo seno do ângulo de destino, que é o ângulo do meio para onde a luz refratou, é igual ao índice absoluto do meio de destino pelo índice absoluto do meio de origem. É uma forma de você assimilar essa parte da lei de Snell, aí você sinta-se à vontade para assimilar conforme você achar mais conveniente, tudo bem? Beleza. Aplicando então esse conceito aqui para a nossa refração do meio de índice N0 para o meio de índice N1, temos, portanto, aqui seno de θ0 dividido pelo seno de θ1 é igual ao N1 sobre N2. Seno de θ0 é o seno de 60 graus, que vai ser raiz de 3 sobre 2. N1 é raiz de 6 sobre 2, que é o índice de refração aqui do meio 1. E N0 vai ser igual a 1, já que é o índice do meio de origem aqui, de onde a luz partiu. Tudo bem? Vamos então aplicar esses valores aqui. Temos aí então raiz de 3 sobre 2 sobre seno de θ1 é igual a raiz de 6 sobre 2 sobre 1. Beleza? A partir daí você pode simplificar conforme achar necessário.
mas eu lhe garanto que aqui você já pode pensar em cortar 2 aqui, 2 aqui, e aí, portanto, simplificando nossa expressão, temos, portanto, raiz de 3 sobre seno de θ1 é igual a raiz de 6 sobre 1. Na sequência, isolando aí seno de θ1, vai ficar, então, seno de θ1 é igual a raiz de 3 sobre raiz de 6. Como aqui temos a razão de duas raízes de mesmo índice, nesse caso, raiz quadrada, podemos, então, juntar tudo aí dentro de uma raiz e fica, então, raiz de 3 sobre 6. Simplificando 3 e 6, temos, então, seno de θ1 é igual a raiz de 1 sobre 2. Aqui vai sair 1 da raiz e fica 2 embaixo dentro da raiz. Temos, então, seno de θ1 é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, portanto, aqui o denominador, temos aí um resultado final, seno de θ1 é raiz de 2 sobre 2, o que nos dá aqui para θ1, esse ângulo de refração, um ângulo de 45 graus. E será também o mesmo ângulo aqui, conforme nós já comentamos, que é o ângulo de incidência aqui para a segunda refração. Tudo tranquilo? Agora vamos ver aqui os cálculos para a segunda refração, que é a passagem do feixe luminoso aqui do meio 1 para o meio 2. Vejamos então. Naquela mesma relação da lei de Snell, temos seno de θ1 do meio de origem, nesse caso o meio de origem agora é 1, dividido pelo seno de θ2, meio de refração, meio de destino, para onde o feixe luminoso agora passou, é igual a N2 sobre N1. Seno de θ1, já calculamos anteriormente, é raiz de 2 sobre 2. N2 temos aqui especificado pela questão é raiz de 3, e N1 é raiz de 6 sobre 2, portanto, vamos substituir aí nossos valores. Temos então aí raiz de 2 sobre seno de θ2, que é igual a raiz de 3 sobre raiz de 6 sobre 2. Aqui agora eu vou fazer aquela multiplicação cruzada aqui. Então vamos lá, vai ficar seno de θ2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica a raiz de 6 sobre 2. Portanto, vamos escrever essa nossa multiplicação aqui. Bom, temos aqui então, vou multiplicar aqui essas duas raízes, e aqui eu multiplico os denominadores. Temos então seno de θ2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 12 sobre 4. Eu posso fatorar raiz de 12, que é 2 ao quadrado vezes 3, e 2 ao quadrado vezes 6 de dentro da raiz. Posso extrair aí 2 e vai ficar 3 aqui dentro da raiz. Concordam? Então vamos escrever aqui após a nossa simplificação, após a nossa fatoração. Temos então seno de θ2 vezes raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3 sobre 4, já que 12 é 2 ao quadrado vezes 3 e, portanto, 2 ao quadrado sai da raiz como 2. Beleza? Aqui eu posso agora simplificar 2 com 4, então vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. E aqui raiz de 3 com raiz de 3, já que está tudo multiplicando, posso cortar. Portanto, limpando aí a expressão, vamos ter que seno de θ2 é justamente 1 sobre 2 e nos dá um ângulo θ2 de 30 graus. Esse é o nosso segundo ângulo aqui de refração. Beleza, galera? Se ficou uma dúvida aí, volta aí um pouquinho o vídeo, veja aí os cálculos para as duas refrações de N0 para N1, de N1 para N2, porque agora nós vamos aqui fazer os cálculos dentro da figura, que são os dois triângulos retângulos que nós vamos destacar aí. Tudo bem, então? Então, estão aqui os ângulos calculados, θ1 e θ2. Beleza? Vamos destacar aqui nosso primeiro triângulo, retângulo, que é um triângulo de ângulo θ1, cateto 0,40, que é a profundidade aqui do meio 1, e o outro cateto que é A, que é a medida A, que é parte desse desvio total. Pela relação aqui da tangente, podemos aplicar então a tangente aqui em cima do ângulo θ1. Então vamos ter então aqui, naquele triângulo, temos que a tangente de 45 graus é o cateto oposto A, dividido pelo cateto adjacente 0,40. Temos então que o ângulo a tangente de 45 é 1, então 1 é igual a A sobre 0,40, e portanto temos aí já a primeira parte desse desvio, que é 0,40 centímetros. Beleza? Olha só agora, vamos aqui destacar o segundo triângulo, que também é um triângulo retângulo, com o ângulo θ2 igual aqui a 30 graus, o cateto aqui 2,40 centímetros, que é essa profundidade aqui do meio 2, e aqui esse outro cateto aqui, que é a medida B. Tudo bem? Perdão, eu estava pegando aqui em cima. Na verdade, é só esse primeiro trecho aqui, que é a medida B. Vamos também aplicar a tangente aqui sobre esse ângulo θ2. Então, temos aqui
Tangente de θ2, que é 30 graus, que são 30 graus, é o cateto oposto, que é a medida B, dividido pelo cateto adjacente, 2,40. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, e, portanto, raiz de 3 sobre 3 é B sobre 2,40. Lembrando que raiz de 3, a questão pediu para que nós usássemos aqui 1,7, que é o valor aproximado de raiz de 3. Então, temos aqui que 1,7 sobre 3 é igual a B sobre 2,40. E, fazendo as contas aqui e simplificando, temos B igual a 1,36. Assim, nós já temos, portanto, as duas partes que compõem o nosso desvio total aqui. E agora é só nós calcularmos aqui, portanto, esse desvio total, que vai ser A mais B, 0,40 mais 1,36, e, portanto, temos aí o nosso desvio pedido pela questão, que é 1,76 centímetros. Ou seja, o raio luminoso incidente inicial, no final, irá incidir aqui nesse ponto que está 1,76 centímetros abaixo da linha tracejada. Valeu, galera. Mais uma vez agradeço aí pela atenção. Novamente aí, caso você tenha gostado aí do vídeo, dê aquele like aí, aquele joinha, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, ou seja lá o que você quiser. Beleza, então? Muito obrigado aí mais uma vez, valeu e tchau.